E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa série Filosofando Sobre. Nessa série eu vou pegar temas relacionados a autoconhecimento e espiritualidade e vou filosofar sobre, trazendo de uma forma diferente do que geralmente conversam ou falam por aí. Do meu jeito, do jeito que eu encaro e vejo a vida, minha visão sobre esses temas. E o tema de hoje é a jornada da vida. O que é a jornada da vida? Você já parou para pensar? A gente literalmente nasce, a gente passa um tempo aqui, inconsciente do restante, mas sim experienciando essa vida. Ela tá em um movimento constante, onde que no final de tudo a gente sai dessa vida. E a gente não tem muita consciência do que acontece antes e nem depois. Eu gosto muito de encarar e ver a vida de várias formas. Uma delas é como se fosse um grande quebra-cabeça. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai encontrando algumas peças desse quebra-cabeça. E conforme a gente vai juntando essas peças, a gente vai começando a ver sentido nessa vida em si, nessa existência. Então, conforme a gente vai vivenciando, experienciando, e eu acho que esse é um dos verdadeiros motivos da vida, é experienciar, é experimentar de uma forma humana várias sensações e sentimentos, sejam eles bons ou ruins. A gente percebe que nessa jornada a gente não tem controle sobre ela, a gente consegue se render ao fluxo da vida. E uma das formas que eu gosto também de ver é como se fosse um grande rio. Um rio em que você não tem controle dessa correnteza. Você não tem como acelerar essa água ou diminuir a velocidade que ela passa. A única coisa que a gente consegue é se manter presente no momento, experienciando cada movimento que ela nos traz. Sejam eles uma correnteza, com sensações e sentimentos intensos, fortes e que nos levam de uma certa forma. E tem também aqueles momentos de calmaria, de paz, de sentimento também de vazio, de não ir para frente, não estar evoluindo. E entre essas duas oscilações de momentos bons e momentos ruins, a gente experiencia o bom, experiencia o ruim, e o que mais nos dá angústia e nos agonia é não sentir o sentido dessa existência, não perceber o sentido dessa vida. E todo mundo, nos primeiros anos, eu diria que no mínimo até os 30 anos, 28 anos, que ali é mais o início de outro setênio, onde que a gente começa a se afirmar nesse nosso eu, nosso ser, quando a gente faz as primeiras etapas da nossa vida de uma forma saudável, ou pelo menos revisita elas e ressignifica para que elas sejam de uma forma saudável. Isso eu falo na nossa infância, os primeiros setênios. A gente começa a perceber que vai se formando um desenho. Porém, até os nossos 28 anos, em média, a gente não tem consciência do que a gente está fazendo aqui. A gente não sabe, muito menos a gente tem um desenho formado desse quebra-cabeça. Bem pelo contrário, a gente tem muitas peças, muitas vivências, mas a gente tem muita dificuldade de conseguir colocar essas peças de uma forma em que a gente consiga enxergar para onde a gente está indo, ou para onde faz sentido continuar vivendo, aonde que vale a pena depositar o meu foco, a minha energia, a minha disposição. Muitos de nós ficamos parados em momentos de encosta, como se a gente ficasse na encosta de um rio, parado, querendo esperar que a correnteza pare, mas naquele período, naquele momento, a vida é correnteza e não tem como deixar de vivenciar a correnteza. E assim a gente acha que a gente está esperando ela passar, mas como uma descida de um rio não tem como ela parar aquela correnteza, assim é alguns momentos da nossa vida. A gente tem que, com coragem, enfrentá-los através de se permitir vivenciar aquilo que ela está nos propondo. Porque é nessa vivência, muitas vezes não muito positiva, em que as melhores peças do quebra-cabeça elas são nos dadas como presente, como recompensa por passar aquilo de uma forma presente. Porque muitos de nós também passamos por essas situações, só que de uma forma inconsciente. E aí a gente não consegue perceber o ouro que a vida está nos dando naquele momento. E assim passa. Então, qual é o propósito da vida? O propósito da vida é experienciar
sem se apegar aos momentos. É entender que a vida, ela é um movimento constante. Ela é um fluxo. Desde que nascemos até onde nós vamos morrer, existia a vida antes e existirá a vida depois. Porém, a nossa vida, que é um curto período de espaço de tempo, a gente está aqui para experienciar, sem se apegar. Você já percebeu que a vida ela é muito maior do que a gente consegue controlar ou pegar? A gente não tem esse controle. A gente não tem como parar ela, segurar ela. Ela simplesmente vai acontecendo. As circunstâncias pelas quais elas vão acontecendo também não temos controle. E se algo apareceu na sua vida é porque algo tem a te ensinar. Aquilo quer te ensinar alguma coisa. E o intuito que eu faço esses vídeos e trago essa minha visão de mundo é para trazer para essa nova geração ou para minha geração que está chegando agora com muita informação, o que realmente importa é perceber que nós, quando jovens, a gente sabe muito menos do que a gente pode imaginar. Depois a gente só entende que a gente sabe menos ainda. Mas não é sobre saber coisas pro lado de fora, saber sobre coisas do mundo, sobre como fazer, mas sim entender sobre as nossas próprias coisas, sobre o nosso próprio ser, sobre as nossas próprias dores, sobre o nosso próprio caminho, sobre o nosso destino. Porque cada um vai ter um destino específico para si. E se a gente se basear no que o outro vive, na vida do outro, para onde o outro vai, a gente vai deixar de seguir o nosso caminho. E o nosso caminho, a única bússola que tem sobre ele é a interna, é o nosso sentir. E nós só conseguimos acessar o nosso sentir no momento que estamos presentes internamente, para experienciar, para viver e para se movimentar, porque a vida é movimento. Então eu falo principalmente para minha geração, a geração de 2000, e para jovens que estão encarando a vida adulta e percebendo que precisam viver com mais autonomia, assumir mais responsabilidades e principalmente encontrar um sentido de vida. Porque eu sou esse jovem que muito tempo esteve perdido no vazio, sem entender qual era o meu sentido, buscando direção na direção dos outros, aprovação no olhar do outro e esquecendo do meu próprio. E ninguém vai trilhar o meu caminho, ninguém vai seguir o destino da minha vida. Esse é eu que preciso abrir no meio desse mato. E aqui eu já abriria uma outra visão de vida. A vida, quando a gente olha pra frente, a gente só vê mato, a gente vê floresta, a gente vê o desconhecido. E entender que esse desconhecido, ele é algo a ser desbravado, e lá tá o sentido. Desbravar faz muito parte do masculino. E hoje eu sei que o meu sentido de vida e o meu objetivo de vida é trabalhar com homens que estavam ou estão no mesmo estado que eu estou, buscando essa autonomia, buscando esse sentido e se compreendendo, tendo coragem de olhar para dentro, carregar as peças e seguir adiante. Então o vídeo de hoje é sobre isso, a jornada da vida e todas as suas observações, todas as seus detalhes. Então a gente discutiu sobre vários assuntos, vários pontos de vista e filosofamos um pouco sobre o como a gente olha e encara a nossa jornada de vida. Então seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida.